Bom dia, turma! Hoje a nossa aula vai ser sobre literatura de cordel. E eu, professora Livramento Dutra, vou ministrar a aula junto com a professora Eduana. Bom dia, turma. Me chamo Eduana e eu vou estar apresentando para vocês literatura de cordel. Gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. Para a gente retratar do cordel, que é uma literatura, do Nordeste, uma literatura popular brasileira, eu quero apresentar para vocês uma música, para a gente já entrar no climinha de música, uma música bem conhecida. Então, gente, com esse climinhazinho de sertão, Luiz Gonzaga, eu apresento para vocês a literatura de cordel. Literatura de cordel, e ministrado pelas professoras, Livramento Dutra e Eduana. O que é a literatura de cordel? Para vocês. Vocês já ouviram falar ou nunca ouviram falar sobre isso? Quem não ouviu falar, preste bastante atenção na aula. E quem já ouviu falar, que bom, porque é uma literatura riquíssima da nossa cultura popular brasileira. A literatura de cordel, gente, ela é uma manifestação literária, do interior do Nordeste brasileiro. É um gênero literário feito em versos, com rimas e métricas, e caracterizado pela oralidade e por uma língua informal. Também chamada de literatura popular em versos, essa tradição se popularizou no final do século XIX, quando tais poesias passaram a ser impressas em folhetos e vendidos em feiras. Aí é um exemplo, uma gravura, uma imagem que mostra como é que é a literatura de cordel, como é que é esses cordéis, E por que cordel? O que significa? Alguém sabe, assim, por quê? Gente, o nome cordel faz referências às cordas onde os folhetos ficam expostos, que é nesse caso aqui, tá aqui as cordinhas. Os folhetos estão expostos e estão pregados, com pregador, exposto para vender, para mostrar, Seu formato foi inspirado nos cordéis lusitanos, trazidos ao Brasil pelos colonizadores, Os colonizadores portugueses. Os folhetos de cordel medem cerca de 12 por 16 centímetros. Como são folhas dobradas, tem números de páginas sempre múltiplas de 4. Sua capa, essa capinha aqui, é feita de xilogravura e apresenta ilustrações que remetem ao conteúdo dos poemas. Agora eu vou falar um pouco sobre a origem da literatura do cordel. Alguém sabe dizer qual é a origem da literatura? Bom, o formato dos folhetos tem origem nos cordéis portugueses, trazido para o Brasil durante a colonização. Esses folhetos retratavam histórias de reis e rainhas e eram populares também em outros países europeus, como na Inglaterra, a França e na Espanha. Eram publicações adaptadas de livros eruditos, escritos para a elite e destinados ao povo. Eram impressos em folhas simples e em grande quantidade. Eram vendidos a preços acessíveis. Apesar do formato da literatura de cordel brasileira ter inspirado nos folhetos lusitanos em relação ao conteúdo, essa manifestação cultural ganha autonomia e originalidade com os poetas brasileiros. Inicialmente, a poesia cordelista era marcada exclusivamente pela oralidade.
As rimas feitas pelos poetas nordestinos eram faladas e cantadas, o que se justifica pelas altas taxas de analfabetismo na região. Mas aí, com o surgimento da imprensa e também com o crescimento da alfabetização, os folhetos passaram a ser impressos em papel. A passagem dos versos para a escrita, no entanto, nunca retirou a tradição do caráter da oralidade, que é característica essencial do cordel até os dias de hoje. O primeiro cordelista a imprimir o seu um dos maiores nomes deste estilo literário. Seu folheto foi impresso em 1907 e nas décadas seguintes, várias editoras de cordel foram surgindo. Outros grandes nomes de cordelistas nascidos no final do século XIX, aliás, desculpa, são João Martins, Ataíde e Francisco das Chagas Batista. Dentre os poetas nascidos no século XX, destacam-se como o Antônio Carlos dos Santos, Arievaldo Viana Lima, Expedito Zé Bastião da Silva, José Costa Leite, Manuel Monteiro, Patativo da Saré, Zé da Luz. Só para acrescentar que ela estava falando do Leandro Gomes de Barros, que na hora que você estava falando falhou, que ele é o primeiro cordialista a imprimir seus versos, né? E aí tem a questão dos cordelistas, né? O que é isso, né? Cordelistas. Cordelistas, em geral, eram homens com pouca escolaridade e instrução. Muitos deles não chegaram nem a frequentar a escola e a aprenderem a ler e escrever de maneira informal. Os temas das poesias de cordel trazem elementos da realidade sertaneja. Tratavam das questões sociais e políticas e também serviam como fonte de informação para o povo nordestino. Como vocês podem ver, pessoal, aqui tem a poesia, né? E esse ciclo dos cordialistas, né? Que é pouca escolaridade, que eu acabei de falar, escrita informal e retrata o sertão. Volta lá no slide. Sim, gente, aqui é Patativa da Saré, que o Antônio Gonçalves da Silva nasceu já no Loguinco, no ano de 1909, na cidade de Assaré, interior cearense, adotando o pseudônimo da Patativa do Assaré. Ele tornou-se um dos mais importantes e admirados poetas cordelistas da literatura brasileira, tendo algumas de suas poesias musicadas e interpretadas pelo rei do Baião, Luiz Gonzaga, o Gonzagão. Lavrador humilde, de parco estudo, apenas o suficiente para aprender a ler e escrever. Soube como ninguém cantar a roça, a vida sofrida do homem do campo. Extremamente preocupado com a região nordestina, procurou em seus comoventes versos abordar temas sociais e políticos, tornando-se, dessa forma, um autêntico porta-voz dos fracos e oprimidos, desfazendo-se assim a imagem de um Jeca ingênuo de um outro leitor desavisado poderia supor. A preocupação foi tanta que coube a Patativa da Saré a primazia de explorar a questão da reforma agrária de maneira poética. Vale aqui ressaltarmos que os poetas populares, como Patativo da Saré, fizeram da sua arte um meio de informação. Muitos dos seus leitores e tantos outros analfabetos, mais ouvintes, atentos, daí a literatura oral, como nos primórdios da literatura medieval portuguesa, acabavam por se informar notícias mais importantes, principalmente no que dizia a respeito à política, por intermédio dos ABCs. Portanto, importante meio de informação e conscientização sociopolítica. E está aqui uma imagem do Patativo da Saré.
Pronto. Gente, vocês estão me ouvindo? Aduana, tá me ouvindo? Sim, tô ouvindo. Pronto, gente. Essa canção que fala, né, da triste partida foi feita, né, e escrita esse poema do Patativa da Saré, né? E eu quis mostrar para vocês um pouquinho do que falava, né? É muito extensa essa canção, então não vou tomar muito tempo com essa canção e vou ler um pouquinho aqui para vocês. Setembro passou, outubro e novembro. Já estamos em dezembro, meu Deus, que é de nós. Meu Deus, meu Deus. Assim fala o pobre do seco Nordeste, com medo da peste, da fome feroz. Ai, 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 ai. Gente, então é aquela questão que a gente falou desde o início, né? Que o cordel se retratava disso. Falava do Nordeste, né? Da seca, da fome feroz, né? O medo da peste, né? Das doenças. É nítido, né? Também nessas gravuras, né? Crianças doentes, pessoas secas, sertão. Então, tudo isso retratava a seca e o Patativa quis mostrar isso para nós. E Luiz Gonzaga pegou e transformou nessa bela canção. Eu resolvi também colocar para vocês um videozinho aqui do Braulio Bessa. Ser nordestino. Sou o gibão do vaqueiro, sou cuscuz, sou rapadura, sou vida difícil e dura, sou nordeste brasileiro. Sou cantador violeiro, sou alegria ao chover, sou doutor sem saber ler, sou rico sem ser granfino. Quanto mais sou nordestino, mais tenho orgulho de ser. Sou a enxada no chão, sou a jangada no mar, sou leite com mugunzá, cozido no caldeirão. Sou as penas do cancão, sou o sol no entardecer, a lua do anoitecer, sou um sereninho fino. Quanto mais sou nordestino, mais tenho orgulho de ser. Da minha cabeça chata, do meu sotaque arrastado, do nosso solo rachado e dessa gente maltratada. Quase sempre injustiçada, acostumada a sofrer, mesmo nesse padecer eu sou feliz desde menino. Quanto mais sou nordestino, mais tenho orgulho de ser. Terra de cultura viva, Chico Anísio, Gonzagão, de Renato Aragão, Ariano e Patativa. Gente boa, criativa, isso só me dá prazer. E tenho orgulho em dizer, muito obrigado ao destino. Quanto mais sou nordestino, mais tenho orgulho de ser. Aí, gente, a gente percebe, né, também que o Braulio Bessa retrata também, né, a questão do Nordeste, né, como foi dito no começo, sobre algumas características do cordel. Braulio Bessa, ele se define como fazedor de poesia. É o artista mais assistido e partilhado nas redes sociais, na Globo, durante o ano de 2017. Então, nesse ano aí ele ficou bem conhecido, né? O poeta nasceu em Alto Santo, interior do Ceará, no dia 23 de julho de 1985. Quando tinha apenas 14 anos, Braulio começou a escrever poesia popular, inspirando no seu principal ídolo, o poeta Patativa da Saré, que acabamos de apresentar. Aos 26 anos, lançou a página Nação Nordestina no Facebook e teve enorme repercussão online. O vídeo declamando o poema Nordeste Independente viralizou de tal forma que chamou a atenção de produtores de televisão. E o engraçado também do Braulio, que ele retrata não só a seca, ele também retrata outros tipos de tema, medo, amor, amor por si. E aí tem esse aqui que ele escreve assim: faça que seu próprio medo tenha medo de você. Toda coragem precisa de um medo para existir. Uma estranha dependência complicada de sentir. A coragem de levantar vem do medo de cair.
Use sempre a coragem para se fortalecer. E quando o medo surgir, não precisa se esconder. Faça que seu próprio medo tenha medo de você. Então, assim, é cada poema um mais lindo do que o outro, né, gente? Então, isso aqui ele retrata do medo, né? Porque a gente, às vezes, a gente deixa o medo tomar conta da gente e aí a pessoa não consegue fazer nada. E aí é onde é que ele manda a gente ter coragem, manda a gente se fortalecer, né? Quando o medo surgir. Para vocês também, o outro poeta cordialista, só que esse é granjense, né? Da minha cidade aqui, Natal, cidade de Granja, daqui. E ele se chama Tião Simpatia. O poeta popular Tião Simpatia foi alfabetizado aos 15 anos de idade por meio de literatura de cordel na zona rural de Granja, Ceará. Concluiu seus estudos em Camocim, Ceará, e após mudou-se para Fortaleza em 2006, onde reside atualmente. Com 25 anos de estrada, mesclando música, cordel e cidadania, o artista tem vários CDs lançados e 2 DVDs, além de vários cordéis, entre eles o mais conhecido, gente, a Lei Maria da Penha em cordel, traduzido em inglês, em espanhol, braille e apresentado para 70 mil alunos da Rede Municipal de Ensino de Teresina. Entre 2014 a 2019, foi apresentado para esses alunos, né? E 30 mil nas escolas do Ceará. O projeto foi finalista do Prêmio Cláudia 2019, na categoria Eles por Elas. Né? Tião Simpatia, ele é muito conhecido aqui na nossa região e ele também é uma peça fundamental. Eu vou mostrar aqui para vocês. Uma meninazinha recitando. Deixa eu colocar aqui. Recitando. Ótimo, então. Assim, obrigada. Meu nome é Sânia Abreu e eu vou declamar o cordel a Lei Maria da Penha do nosso amigo Tião Simpatia. Espero que vocês gostem. A Lei Maria da Penha está em pleno vigor. Não veio para prender homem, mas para punir agressor, pois em mulher não se bate, nem mesmo com uma flor. A violência doméstica tem sido uma grande vilã, e por ser contra a violência desta lei, me tornei fã, para que a mulher de hoje não seja vítima amanhã. Toda mulher tem direito a viver sem violência. É verdade, está na lei, que tem muita eficiência para punir o agressor e a vítima da assistência. Está no artigo 1º que a lei visa coibir a violência doméstica, como também prevenir com medidas protetivas e ao agressor punir. Já o artigo 2º desta lei especial, independente de classe, nível educacional, de raça, etnia e orientação sexual, de cultura e de idade, de renda e religião, todas gozam dos direitos, sim, todas, sem exceção, que estão assegurados pela Constituição. E que direitos são esses? Eis aqui a relação. A vida, a segurança, também a alimentação, a cultura e a justiça, a saúde e a educação. Além da cidadania, também a dignidade. Ainda tem moradias e o direito à liberdade. Só tem direito aos aços, nos ossos, não tem novidade. Tem direito ao esporte, ao trabalho e ao lazer. Ao acesso à política para o Brasil desenvolver. E tantos outros direitos que não dá tempo de dizer. E a Lei Maria da Penha cobre todos esses planos. Já estão assegurados pelos direitos humanos. A lei é mais um recurso para corrigir outros danos. Por exemplo, a mulher, antes dela existir, apanhava e a justiça não tinha como punir. Ele voltava para casa e tornava a agredir. Com a lei é diferente, é crime inaceitável.
Se bater, vai pra cadeia. Agressão é intolerável. O Estado protege a vítima e depois pune o responsável. Segundo o artigo 7º, esse tipo de violência doméstica familiar tem na sua abrangência as 5 categorias que descrevo na sequência. A primeira é a física, entendendo como tal qualquer conduta ofensiva de modo irracional que fira a integridade e a saúde corporal. Tapas, socos, empurrões, beliscões e pontapés, arranhões, puxões de orelha, seja um ou sejam 10. Tudo é violência física que causa dores cruéis. Vamos ao segundo tipo, que é a psicológica. Esta merece atenção, mais didática e pedagógica. Baixando a autoestima, toda vida perde a lógica. Chantagem, humilhação, insultos, constrangimentos são danos que interferem no seu desenvolvimento, baixando a autoestima e aumentando o sofrimento. Violência sexual dá-se pela coação ou uso da força física, causando intimidação e obrigando a mulher ao ato da relação. Qualquer ação que impeça esta mulher de usar método contraceptivo ou para engravidar, seu direito está na lei, basta só reivindicar. A quarta categoria é a patrimonial, retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus pertences com mini ação penal, instrumento de trabalho, documentos pessoais ou recursos econômicos, além de outras coisas mais. Tudo isso configura em danos materiais. A quinta categoria é violência moral. São os crimes contra a honra, está no Código Penal, injúria, difamação, calúnia, etc. e tal. Segundo o artigo 5º, esse tipo de violência dão-se em diversos âmbitos, porém é na residência que a violência doméstica tem sua maior incidência. E quem pode ser enquadrado como agente agressor? Marido ou companheiro, namorado ou ex-amor. No caso de uma doméstica, pode ser empregador. Se acaso o irmão agrede sua irmã, o filho agrede a mãe, seja nova ou anciã. É violência doméstica, são membros do mesmo clã. E se acaso for o homem que dá a mulher apanhar? É violência doméstica? Você pode me explicar? Tudo pode acontecer no âmbito familiar. Nesse caso é diferente. A lei é bastante clara. Por ser uma questão de gênero, somente a mulher ampara. Se a mulher for valente, o homem que lhe vira a cara. E procure seus direitos da forma que lhe convenha. Se o sujeito aprontou e a mulher desceu-lhe a lenha, recorra ao Código Penal, não a Lei Maria da Penha. Agora, no caso lésbico, se no qual a companheira oferecer qualquer risco à vida de sua parceira, a agressora é punida, pois a lei não dá bobeira. Para que seus direitos sejam assegurados, a Lei Maria da Penha também cria os juizados de violência doméstica para todos os estados. Aí, cabe aos governantes de cada federação destinar uns recursos para a implementação da Lei Maria da Penha em prol da população. Espero ter sido útil neste cordel que declamei, para informar o povo sobre a importância da lei, pois quem agride uma rainha não merece ser o rei. Dizia o velho ditado que ninguém mete a colher em briga de namorado ou de marido e mulher. Não metia, agora mete, pois isso agora reflete no mundo que a gente quer. Obrigada. Gente, que lindo, né? Essa apresentação aqui dele, né? Então, essa é uma obra de arte de Tião Simpatia. Achei lindíssimo, que fala sobre a Lei Maria da Penha. Então, assim, o cordel encanta as pessoas. As características da literatura de cordel são as poesias de cordel que retratavam a realidade do sertão nordestino e contavam histórias sobre os costumes locais, com forte utilização de humor e ironia. Além disso, servia como fonte de informação para os moradores da região. Os poemas falados e escritos em folhetos pelos cordelistas têm como as principais características relato de temas populares, oralidade, musicalidade, métricas e rimas, língua informal, utilização do humor, ironia e sarcasmos,
retratavam costumes locais. E isso é presente, né, no cordel. Gente, importante saber. Vocês sabiam, gente, que existe o repente e o cordel. Muitas das vezes as pessoas confundem cordel com repente. São aqueles violeiros que ficam cantando? Pois é. Repente é uma coisa e cordel é outra. O repente e a literatura de cordel são as expressões populares nordestinas, né, gente? Que compartilham de alguma semelhança, porém diferem na maioria como são elaboradas. Olha, na literatura de cordel, essa daqui, as poesias são escritas em folhetos e costumam também ser faladas. São elaboradas pelos cordelistas individualmente, que trabalham em seu texto até que o mesmo esteja pronto para ser apresentado ao público, né? Então, há uma preparação do trabalho, da xilografura, né? Da ilustraçãozinha, como é que vai ser, e o tema a ser abordado. Já o repente, o repentista, também são criações em verso, mas são apresentados essencialmente de maneira oral, elaboradas de forma improvisada pelos repentistas. Os versos de repente costumam ser falados e cantados ao som de um violão. Então, por isso que há essa dúvida e essa semelhança. Cordel é repente? Não. Cordel é cordel, que é trabalhado individualmente, depois publicado e divulgado ao público. Repente não, repente eu chamo repente aqui agora para vocês, dou um tema e eles falam e pronto, criam na hora no improviso. Isso que é repente, viu? Por isso que é importante vocês saberem diferenciarem isso, turma. Agora chegou a vez de vocês. A gente falou, eu falei, a professora Eduna falou. Agora chegou a vez de vocês e vamos exercitar vocês, né? Para ver se vocês absorveram, né? Todo esse nosso trabalho, essa aula maravilhosa sobre literatura de cordel. E vamos ver se vocês estão mesmo afiados, né, professora Eduana? Sim. Então, gente, vai a primeira perguntinha para vocês. A segunda perguntinha a professora Eduana faz, a terceira eu faço. A primeira pergunta, gente, o que é cordel? Vocês que estavam prestando atenção e viram que a gente apresentou no decorrer da apresentação da aula, se tiverem prestado atenção, vão saber responder o que é cordel. Muito bem. Segunda pergunta. Você pode perguntar, Eduana? Por que os folhetos são expostos, gente? Vocês vão ter que responder. Vocês têm que estar bem afiados. Ótimo, maravilhoso. E a terceira perguntinha, né? Qual é o nome da arte utilizada para ilustrar as capas dos folhetos? Alguém sabe? Ótimo, gente, maravilhoso, viu? Se vocês quiserem dar uma pesquisada mais a fundo sobre literatura de cordel, estamos aqui
eu e a professora Eduana, disponibilizando as nossas referências que nós nos baseamos e utilizamos para apresentar esta aula para vocês. Se vocês quiserem entrar em contato com a gente em outro horário, fora da aula, à tarde, para a gente explicar um pouquinho para vocês mais sobre a literatura de cordel, apresentar os outros cordelistas, estamos aqui. E eu queria deixar para vocês alguns sites que a gente fez as pesquisas. Vão, pesquisem, vão atrás, que vocês vão achar. Pesquisou sobre literatura, botou lá literatura de cordel, vocês vão achar mais coisas ainda, mais escritores, cordelistas, mais a fundo. Aqui a gente quer mesmo mostrar para vocês o que é o cordel, né? Mostrar para vocês a literatura de cordel e falar para vocês, gente, da importância do cordel, da importância da cultura para nós. Isso é importante para o meu desenvolvimento. Fizeram grandes obras de artes, falando sobre a seca, falando de amor, falando da política e vendo que aquelas pessoas que não tinham condições financeiras para ficar dentro do assunto político, tinha o cordel, que era para ajudar as pessoas a estar por dentro disso. E às vezes eles eram até recitados oralmente. Aí que eles ficavam sabendo mesmo, né? E isso era muito bom. Isso é um privilégio, né, gente? Então, assim, a literatura de cordel, ela é uma literatura riquíssima em cultura. Ela é em cultura nordestina brasileira, né? E para também outros temas, né? Como o exemplo do Tião Simpatia, que ele trabalhou a lei da Maria da Penha em cordel. Então, isso foi lindo. Espero que vocês tenham gostado da aula e estão liberados. Tchau, pessoal. A aula foi ótima, pessoal. Espero que tenham gostado. Tchau. Tchau.